Filipenses 2, do 1 ao 8. Está correta aí. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Queria pedir ao reverendo Rodrigo que fizesse uma oração nesse momento, pedindo iluminação do Espírito. Oremos. Damos graças, Senhor, por essa manhã, por esse momento que vamos meditar na Tua Palavra. Queridos, grandeza gera imitação, e imitação gera mudança de vida. Alguém grande, alguém influente, pode lhe influenciar e você mudar o seu modo de vida, mudar o seu modo de agir por causa da boa influência daquela pessoa. Estamos no ano de Copa, falemos da Copa, a Copa do Mundo. Um dia desse eu assisti o documentário da Netflix sobre a vitória do Brasil em 2002, do pentacampeonato. E é interessante porque o time brasileiro ainda é o melhor do mundo, porque somos pentacampeão, e ninguém ainda barrou esse título ou se equiparou. E isso aconteceu em 2002. Em 2002 tínhamos Ronaldo, Roberto Carlos, Lúcio, Cafu, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Roque Júnior. Grandes jogadores, um grande time e os melhores da sua época. E muito respeitados. E interessante porque quando terminava o jogo, todo mundo queria tirar foto com os jogadores brasileiros, queriam autógrafo. A gente vê geralmente eles trocando camisa, mas pedindo autógrafo é algo mais, não é algo tão comum. E isso acontecia, todo jogador do Brasil era famoso, do banco até o campo, todos eram muito respeitados. E a partir de 2002, a Europa acordou para o futebol. A partir de 2002, o método de jogo brasileiro foi adotado na Europa. E foi adotado tão bem e tão inovador que agora só quem ganha a Copa do Mundo é time europeu. De 2006 para cá, só quem ganha a Copa do Mundo é time europeu. Mas não se engane, eles adotaram e a grande inspiração foi o Brasil. E grandes jogadores brasileiros, eles compõem times europeus em vários campeonatos. Hoje, nós iremos falar de alguém grande que também vai inspirar as pessoas. A maior grandeza de todos os tempos, quando Cristo ele entrou no mundo, automaticamente gerou naqueles que viram a sua glória um desejo por imitação. Como é viver como Cristo? Eu quero viver como Cristo. A gente vê Paulo com essa vontade na sua carta. E ele veio, ele habitou entre nós, ele veio e fez coisas tremendas, mas ao contrário da seleção que tinha
todos e tem todos os holofotes, ele fez isso de maneira humilde, de maneira baixa, de maneira discreta. Vamos hoje falar sobre como Jesus fez a sua obra maravilhosa na cruz. E depois nós vamos falar como é que a gente reage em resposta a esse ensinamento precioso. Como isso nos afeta na obrigação de crente, na obrigação de precisarmos imitá-lo. Jesus Cristo, além de ser o nosso Redentor, humilde e glorioso, ele vai além. Ele nos mostra como viver. Além de ser o nosso exemplo de redenção, o nosso maior exemplo glorioso, ele nos ensina como viver. Jesus é o nosso Redentor e Paulo, ele escreveu essa carta em que ele estava preso e longe dos seus amigos, que haviam plantado a igreja dele em Filipos. Ele havia começado essa igreja, como a gente já viu, há 10 anos atrás, e lá na prisão ele recebe boas notícias desse pessoal. Olha, eles estão firmes ainda, Paulo. Eles estão continuando a igreja há 10 anos. Mas, ao mesmo tempo, ele recebe notícias um pouco preocupantes sobre como eles estavam vivendo. Nada comparado a Coríntios ou Gálatas, mas ainda assim preocupantes. Então ele escreve essa carta maravilhosa. Essa carta que fala sobre a alegria da salvação. Essa carta que fala sobre o amor de Deus e como nós devemos viver à luz desse amor. Isso também é importante. E aqui a gente tem a introdução do primeiro problema. Ele não falou tanto dos problemas da igreja no capítulo 1, mas agora ele vai começar a introduzir. As pessoas de Filipos não estavam se dando tão bem quanto parecia. Tinha uma incapacidade de convívio ali. Gente da mesma igreja que não estava se dando. Gente que era incapaz de obedecer e se submeter à autoridade. Isso também estava acontecendo em Filipos. E Paulo tem instruções para a vida cristã. Paulo usa um método aqui específico para resolver o problema. E ele vai ensinar isso a todos, e nós devemos imitar também. Um método brilhante, mas que requer muito conhecimento e principalmente sabedoria. Ele vai usar de muita teologia para tentar trazer soluções para a vida prática. Ele vai usar de profunda teologia para tentar mudar o comportamento daquelas pessoas. E vamos ver isso com calma. Primeiro, entenda, a ordem dos fatores altera o produto. Isso é importante. Aqui ele nos diz que você só vai imitar a Cristo se você for redimido por Cristo. Se você inverter essa ordem, aí já vira outro evangelho. Se você acha que por você imitar a Cristo pela sua iniciativa, aí você será redimido com ele, temos um problema teológico. Nós estamos enganados. Se você acha que precisa da obra de Cristo mais o seu bom comportamento, estamos bem errados, porque a Bíblia não fala disso. O que a palavra de Jesus nos ensina é Cristo fazendo tudo por nós. Tudo. E agora, depois que ele fez tudo por nós, a consequência é a gente começar a imitá-lo. E o que ele fez, de acordo com Paulo? Ele se humilhou. Ele morreu por nós. Aqui a gente tem o evangelho puro e simples. Irmãos, nos versículos 1 a 4, nós temos uma aplicação de como nós devemos viver unidos a Cristo. E dos versículos 5 a 11, basicamente, que eu fui até o 8, por causa de fato do tamanho do esboço, nós temos um argumento teológico para isso. Esse é o argumento pesado teológico, falando sobre a humilhação de Cristo. Isso é algo que Paulo faz diversas vezes em sua carta. Argumentos teológicos profundos, seguido por implicações para a igreja, ou vice-versa. Nesse sermão, eu vou primeiro focar no argumento teológico, nos versículos 5 a 8,
e depois eu volto para a implicação. Não é criticando aqui o método de Paulo, certo? Eu já vi muitas pregações que pregam isso aqui cronologicamente de forma brilhante. É só uma questão de organização no meu esboço aqui. Eu primeiro vou para o do 5 ao 8, depois a gente volta para do 1 ao 4. São 2 pontos claríssimos aqui. Mas foi apenas essa forma de organizar. Vamos lá. Primeiro do 5 ao 8, por favor. Olha o que é que ele diz aqui. O 5, eu entendo que é o versículo chave aqui dessa passagem. É o versículo que liga tanto a primeira parte quanto a segunda. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Tem outras Bíblias que falam sentimento de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele nos diz, tenham o mesmo sentimento que houve em Jesus. Ou seja, Jesus fez algo e você precisa aprender a pensar como ele. É isso que ele está dizendo. Você precisa aprender a agir como Jesus age na sua palavra. Você precisa ter o mesmo intuito. Você precisa ter o mesmo objetivo de Jesus. Versículo 6. O que foi que ele fez? Mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Olha o que é que ele está dizendo. Jesus Cristo é Deus, primeira informação, muito importante. Ele não é um mero homem, ele é tão Deus quanto o Pai. Ele está dizendo, ele é tão divino quanto o Espírito Santo. Ele não se tornou Deus, tem gente que fala isso. Ele se tornou, não. Ele não começou a existir há 2000 anos atrás. Não, ele é eterno. Em nenhum momento o Filho de Deus não era Deus. Outra coisa, a decisão de encarnar, e é algo que precisa ficar claro na nossa mente, e redimir o povo, não é porque Deus Filho estava solitário ou entediado. Deus existe em plena comunhão com a Trindade. Não é porque ele estava sentindo falta de algo. Deus é autossuficiente em todas as coisas. Outra informação. Deus não nos salvou porque ele precisava nos salvar para se realizar como Deus. Não, eu necessito de glória, eu preciso, senão não tem como eu existir. Às vezes a gente faz isso quando faz algo para alguém. A gente não faz nitidamente de coração, 100%. É só para mostrar, olha, eu estou ajudando, ó. Olha, eu estou aqui. O pecado faz isso. Às vezes a gente quer se sentir bem mesmo, uma realização pessoal, e aí a gente faz um bem para alguém. A gente quer ter a consciência limpa, não, eu quero mostrar pelo menos a todos que eu estou ajudando. E isso acontece muito. Queridos, se tem alguém que é superior e poderia muito bem ter ficado de mão limpa e dizer, olha, eu já dei o dom da vida para vocês. Agora é com vocês, se vocês pecaram, a responsabilidade é de vocês. Se tinha alguém que tinha o maior direito e autoridade de ficar sentado, sendo servido no trono dele, esse alguém é Jesus. Alguém que tinha todo o direito de não experimentar todas as limitações possíveis e não conviver com nenhum pecador aqui na terra, com esse mundo caído que ele mesmo criou e agora estava caído por causa do pecado. Ele vem para servir e não para ser servido. Quem mais seria assim? Ele é o maior de todos nós. Entretanto, ele se rebaixa. É isso que Paulo está dizendo. Ele se rebaixa. Ele se esvaziou, assumindo forma de servo. Olha para a gente, nós somos iguais, nós somos pecadores. Todos iguais, pecadores, miseráveis diante de Deus.
Mas a gente, diferente de Cristo, fica se tratando como se fosse melhor do que o outro. Não somos nada e queremos ser alguma coisa. Queremos ser maior do que Deus, porque Deus veio ser servo. Quando eu não sou servo, eu sou maior do que Deus. Eu devo ter mais direito do que Deus. É esse exemplo que ele está nos confrontando aqui. Tem gente que acha que Deus nem existe. Deus nem existe. Você acredita que tem gente que acha nisso? A gente olha para uma pessoa ou um tipo de gente e diz assim, eles são inferiores a gente. Coitados, eles são inferiores. Eles são snobs. Eles são ignorantes. Eu não vou me trocar porque são todos. Você generaliza. Esse grupo aqui é ignorante. Não tem um aqui que preste. São todos feios. São todos chatos. São todos inferiores. São todos desarrumados demais. São todos arrumados demais. A nossa distância é mínima. É mínima. E a gente fica se exaltando sobre o outro. Considere Jesus, ele está dizendo. Olhe o exemplo maior. Se influencie por ele. Mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. A si mesmo se rebaixa. Como se dá essa humilhação? O texto nos fala sobre a encarnação. Tem uma teoria chamada teoria kenosis, que é uma teoria bastante popular, até no meio cristão. Ele vai dizer assim, ele diz assim, Jesus deixou de ser Deus ao encarnar. Ele se aposenta ali de ser Deus quando ele encarna. Ele abandona a sua divindade. Agora ele é um mero ser humano. Deixou a sua onipotência, deixou a sua onisciência. Não é isso que o texto está dizendo. Por quê? Porque eles pegam isso aqui, ó, versículo 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Ele pega esse se esvaziou e ele coloca ele faz algo cronológico. Ele diz assim, se esvaziou e assumiu a forma de servo. Como se ele fizesse uma coisa, se esvaziar, e depois ele fizesse outra. Não, aqui são sinônimos. Ele está dizendo, ó, se esvaziou. Como foi que ele se esvaziou? Quando ele assumiu a forma de servo. Aqui não tem um i, aqui é uma vírgula. Não tem como ser, fez uma coisa, depois fez outra. Aqui são sinônimos. Essa é a humilhação. Ele se torna humano. Ele diminui por adição. Acho que isso a matemática não consegue explicar, Zuzá. Ele diminui por adição. Ele se rebaixa por adição. Ele se torna humilde porque adiciona sobre si humanidade. Essa é a humilhação. A humilhação não está em deixar a sua divindade, porque ele não deixa de ser Deus. A humilhação está em anexar agora a divindade com a humanidade. Essa é a diminuição, tornando-se o Deus homem, agora 100% Deus, 100% homem. O Criador do universo torna-se um ser humano, com um corpo frágil, um corpo mortal. Jesus sentia fome, sentia sede, precisava ir ao banheiro, sentia-se cansado, mas continua sendo o Deus onipotente. E a sua chegada nesse mundo é incomparavelmente mais impressionante do que tudo. Não se trata de um time de craques chegando numa Copa do Mundo para conseguir um mero título de futebol, mas uma estrela na camisa. É a encarnação aqui, de forma impressionante, a ocasião em que o próprio Deus se torna um de nós e vem ao mundo para triunfar sobre o mal, o pecado e a morte. Mas apesar de ser tão impressionante, quando ele chega, não tem milhares de pessoas esperando por ele. Não tem os holofotes, não tem os fãs. Não existe holofotes na chegada de Jesus. Apenas seus pais, alguns pastores, indo ao encontro dele numa manjedoura. O Nathan Wilson, ele comentando sobre a encarnação de Jesus, ele vai falar o seguinte, ele vai dizer, os anjos sabiam
o que se passavam, mesmo que ninguém mais soubesse. Deus se fazendo vulnerável. Deus se tornando Adão. E os pastores que eram minoria ali. Os anjos cantavam mais para as ovelhas ouvirem do que para os pastores. E eu tenho certeza que elas prestaram atenção, porque era Jesus, e não porque tinha uma criança no prato de comidas delas. Fecha aspas. Tem forma mais humilde de nascer? Tem forma mais humilde? No prato da comida de ovelhas. Irmãos, isso parece algo que alguém inventaria, será? Se eu quisesse inventar uma seita para arrecadar dinheiro e ser uma pessoa conhecida e respeitada, eu inventaria isso. O Santo de Israel nasce no prato de animais e os anjos cantavam para as ovelhas daquele local e pastores que provavelmente nem alfabetizados eram, os primeiros adoradores do Senhor. Se eu inventasse uma seita, será que eu começaria essa história? Quando eu preparo esses sermões, né, eu acho que eu tenho um pequeno déficit de atenção, porque eu começo a viajar em algumas coisas. E se eu colocasse no esboço as coisas que eu penso quando eu preparo o sermão, não, assim, eu coloco o que edifica, não é? Porque às vezes eu paro assim, eu tô vendo uma cena e eu penso assim, será que essas ovelhas, eu penso nas ovelhas, começo a pensar em em detalhes que você nunca pensaria, mas eu penso. Essas ovelhas, elas se reproduziram. Será que existem descendentes dessas ovelhas hoje? Será que eu já passei por uma ovelha que estava na manjedoura? Será que alguém, sei lá, talvez vestia um casaco de uma pele de uma ovelha descendente dessa? Será que alguém teve alguma visão quando vestiu esse casaco? As ovelhas estavam lá, elas eram maioria. Irmãos, isso é uma grande humilhação. Você nascer no prato de ovelhas. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E veja, esse era o começo da humilhação. Esse era só o começo. Já no nascimento do grande rei, o pequeno rei, Herodes, ele vai banhar aquele local de sangue de crianças por causa do nascimento do rei. Ele mal nascera e ele já está sendo perseguido. O rei mal nascera e já está sendo humilhado. Essa humilhação, se você parar para pensar, ela é eterna. Porque veja, se a humilhação consiste em ser homem, Jesus será eternamente homem por nossa causa. Parou para pensar nisso? Ele será eternamente homem por nossa causa. Não foi só temporário. Eu viro humano, morro, ressuscito e depois largo essa ideia de ter um corpo. Não! Para sempre terá um corpo ressurreto. Esse foi o primeiro passo da humilhação. O que a gente está vendo aqui é o primeiro passo da humilhação. Olha o versículo 8. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Essa obediência também faz parte da humilhação. A humilhação consiste em quem criou a lei. Agora se submete à lei como um ser humano. Sujeito à lei igual a nós, mas cumprindo a lei de forma perfeita. Ele vive por nós, vive pelo seu povo, e a sua obediência o carrega aonde? Até o triunfo, até o poder, até o reconhecimento? Não, até a cruz. Morte vergonhosa, morte de bandido, morte de malfeitor, morte de estuprador naquela época, morte de maldito, morte de pecador. Era assim que as pessoas morriam na cruz. Por quê? O que é que ele fez para merecer isso? Nada. A sua humilhação é isso. Consiste em ser tratado como nós deveríamos ser tratados. Como o maldito do Senhor. E Jesus vive pelo seu povo. E Jesus morre pelo seu povo. E Jesus ressuscita pelo seu povo. Tudo ele fez por nós
Esse é Jesus, o mais glorioso, andando sobre a terra como eu em você, com uma glória velada e salvando o seu povo. Paulo, ele explica que a resposta que você precisa dar às pessoas e precisa passar para as pessoas é muito mais do que um aceite Jesus e você vai ser salvo. É muito mais. A mensagem é, se você consegue ver essa glória, se você consegue entender essa obra, que Ele morreu e vive por você, se você é um discípulo de Jesus, você precisa agora fazer tudo para imitá-lo. Você precisa fazer de tudo para andar com Ele. Não é só aquele momento específico e aceite Jesus, será salvo e agora faça o que você quiser. Não. É muito mais profundo. E aí a gente vai para o nosso segundo ponto. No capítulo anterior, Paulo ele já dá uma introdução desse capítulo 2. Ele vai dizer, vivam de maneira digna do Evangelho. E vimos que às vezes a gente tenta, o medo de pregar a salvação por obras, né? Acaba por esquecer que apesar de Deus nos escolher, Ele ainda quer e exige que a gente viva de maneira santa. E Paulo não tem vergonha de dizer, vocês precisam imitar a Cristo, mesmo sendo salvos. É a consequência da salvação. Vocês são estrangeiros numa terra estranha. Jesus é o nosso Redentor e isso implica em imitá-lo. Se você não está buscando imitar Jesus, tem alguma coisa errada. E essa imitação envolve servir e nos unirmos aos nossos irmãos. Esse é o segundo ponto. Esse é o começo do capítulo. Essa é a ordem que ele dá no início de Filipenses 2, versículos de 1 a 5. Ele vai dizer, aqui ele está dando um gancho com o capítulo 1, ele vai dizer, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Os 5 eu vou ler novamente, porque é a ligação aqui. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Vejam que no fundo, o objetivo de Paulo é mudar a forma de pensar e mudar a forma de agir dessas pessoas. Ele está falando aqui sobre comunhão, sobre afeto, sobre pensar a mesma coisa, sobre agir de forma semelhante. E estamos vendo isso em Filipenses. Olha, nenhum de nós é chamado, ele fala bastante isso no capítulo 1, para viver a parte da comunidade cristã. Não existe isso. Nós temos que aprender a nos entender. A gente tem que conviver, aprender a lidarmos uns com os outros. É isso que a Bíblia, ela ordena. E, naturalmente, isso vai gerar atrito, porque, infelizmente, nós somos pecadores. E pecadores, quando colocados juntos, eles geram algumas reações ruins. Paulo está instruindo a gente aqui. Nessa vida, nós temos que consolar uns aos outros. Nessa vida, nós precisamos ter afeto uns pelos outros. Exortar uns aos outros. Para nós exortarmos uns aos outros, nós precisamos de orientação na palavra. Sem a palavra, eu consolo errado, eu aconselho errado, eu oriento, eu exorto errado. Esse é o objetivo desse ensino tão profundo na cristologia. Esse ensino é para a gente viver. Esse ensino não é para você só saber e se achar superior. Ah, eu sei, fulano não sabe. Não! É para você aplicar para a sua vida, para o dia a dia. Você entender sobre o sacrifício de Cristo e como Ele se humilhou e se tornou servo por você. É para que você aplique isso na sua vida. Para que você entenda como você deve tratar o outro. Por isso a doutrina pesada da encarnação. O dia a dia. Você sabe lidar com o seu irmão?
Você sabe lidar com ele? Você sabe como amar ao próximo? Você quer saber? Você quer aprender? Aprenda a teologia da cruz. Aprenda a cristologia. Aprenda o que Cristo fez. Você já deve ter ouvido por aí. Teologia esfria o amor, né? Você saber muito assim, você fica superior, e aí o amor esfria. Ah não, a letra mata, né? Você precisa escolher, estudar ou viver. O estudo é a teoria, né? Mas a gente sabe que na prática não tem nada a ver. Você precisa optar entre verdade e amor. Entre lei, o que a palavra está dizendo, e o verdadeiro amor, né? Aquilo que importa. A Bíblia não dá espaço para essas tolices. Você quer aprender a amar ao próximo? Estude o que Cristo fez. É isso que Paulo está dizendo. O método de Paulo é esse. Vocês só vão parar de brigar e se entenderem quando vocês colocarem na cabeça de vez o que Cristo é e o que Ele fez. E se pensarem isso da mesma maneira, ao mesmo tempo. Não existe essa separação entre verdade e amor. Olha o que ele vai dizer no 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Como eu disse, em algumas versões, tenham o mesmo sentimento. Uma vez que Cristo nos redimiu, nós estamos unidos com Ele. Ele não está dizendo assim, Cristo fez a parte dele, agora é com você. Ele não está dizendo assim, é a sua chance de provar que você é crente e agora vai lá e faz sozinho. Nós não conseguimos imitar a Cristo sozinho. Nós não conseguimos imitar a Cristo pelas nossas forças. A santificação é um processo que nos faz ficarmos cada vez mais, gradativamente, parecidos com Cristo. Ele vai mudando e vai influenciando na nossa mente e no nosso coração, para que tudo isso seja moldado, seja unido a Ele. E Ele vai usar isso, Ele vai lhe ajudar a conquistar isso até hoje. Ele não só trabalhou quando encarnou, Ele trabalha até hoje. A gente está vendo isso na escola dominical, sobre o livro de Atos. Quem continua sendo o líder da igreja no livro de Atos? É Jesus. Ele é o líder da igreja, sempre. O que são os apóstolos? Eles são os gerentes. Aqueles que vão fundamentar a igreja. Mas a pedra é Cristo. Ele é o líder. Ele ainda trabalha. Ele não foi assunto aos céus, tirou férias e agora é com a gente. Não. Deus é quem cria na gente a mente de Cristo. Para que a gente seja igual a Ele. E aí na versão NA do versículo 5 vai dizer assim, tenham o mesmo modo de pensar. E vocês basicamente o mesmo sentimento. Ele vai traduzir por modo de pensar. E essa tradução eu creio ser a mais adequada, porque sentimento pode nos dar uma ideia um pouco equivocada de emocionalismo. Olha, ter o mesmo sentimento. Você tem que ter o mesmo frio na barriga que o irmão sente no culto, né? Você tem que ter o mesmo arrepio. Se não tiver o arrepio, você não entrou no culto, não é? Esse é o sentimento de Cristo Jesus. E não é isso. A Igreja Católica usa esse versículo especificamente para justificar os flagelos. Está dizendo assim, ó, assim como Cristo sofreu, eu preciso ter o mesmo sentimento de Jesus. Eu preciso pagar a penitência. Ah, Cristo foi chicoteado e sentiu a dor do chicote. A forma de talvez eu redimir o meu pecado é sentindo a mesma coisa que Cristo. Tem o mesmo sentimento de Cristo. Se eu me punir aqui, eu vou sentir a mesma dor de Cristo, como se a nossa dor em algum momento fosse se equiparar à dor de Cristo e à separação do Pai na cruz do Calvário. É a mesma coisa de tentar apagar o seu pecado com as suas ações. Eles pensam que o mesmo sentimento é a dor aqui. Dor, então eu vou sentir a dor. Não é sinta o que Jesus sentiu, porque na verdade você nunca vai sentir. Porque na verdade Ele sentiu para você não sentir. Ele pagou para você não pagar. Esse é o intuito da cruz do Calvário. Aqui pensem como Jesus, tenham o mesmo pensamento. E só o Espírito Santo nos capacita a chegar. Tenham a mesma maneira de enxergar o mundo como Cristo enxerga.
tenham a mesma maneira de enxergar o próximo, a mesma prática de Cristo, o mesmo comportamento. Procure ver o que Jesus fez e aplique no seu dia a dia. Tenha a mesma atitude. Se você é de Cristo, você entende o que Ele é. Você entende o que Ele fez. Porque você tem o Espírito Santo. Ou seja, o exemplo de Cristo. Se Cristo é tão glorioso, tão exaltado, tão majestoso, Ele veio servir ao próximo, quem somos nós para acharmos que não temos a mesma obrigação? Siga o exemplo de Cristo. Quão superior você é para achar que você não deve cuidar dos seus irmãos? É isso que Paulo está usando a teologia para isso. Ele insiste, tem o mesmo pensamento. Será que ele está dizendo que é pecado a gente ter diversidade de opinião? Será? Ele está dizendo assim, não, vocês têm que escolher a mesma roupa para o culto, a mesma cor da roupa. No culto de domingo, será que ele está dizendo isso? Será que ele está dizendo, não, vocês têm que gostar dos mesmos hinos? Tem que ir lá gostar do mesmo, se não, está com algum problema. Não é isso. Unidade de pensamento não é isso. Tampouco significa a gente ter que concordar em tudo. Dentro da igreja presbiteriana, temos pontos doutrinários sérios que doutores reformados da área, eles discordam. E não tem problema. A gente sabe que a verdade é uma só, mas a gente sabe também que nós somos seres em construção. É absurdo a gente pensar que, não, eu não sei os outros, mas eu conheço doutrina 100% e o que eu conheço e o que eu acredito está tudo certo. Não tem nada que ser aperfeiçoado. A doutrina que eu conheço, que eu acredito e eu aplico para a minha vida, perfeita, não preciso crescer. Está tudo perfeito. Não. Existem muitas divergências. E não precisa, por causa de alguns pontos doutrinários, existem coisas que são básicas e não podem ser negociadas, mas existem pontos na doutrina que não precisa o outro sair da igreja, porque ele discorda desse ponto específico. É impossível a gente concordar em tudo. Tem algumas vezes no seminário, isso é maravilhoso, às vezes um aluno, ele chega para mim e ele diz assim, ele nota uma coisa na palavra de Deus, e ele chega para mim, professor, eu notei isso aqui, eu nunca tinha percebido isso. O senhor já tinha percebido? Aí eu olho assim e disse, já, isso faz tempo, eu já tinha percebido. Mas é notório a admiração, o espanto que ele tem em descobrir algo que ele não tinha percebido. Querido, você vai ficar velhinho com 100 anos, lendo a Bíblia, com seus bisnetos no colo, e quando você lê, você vai ficar espantado. Porque tem coisa ali que você vai ler e vai falar, onde é que isso aqui estava? Que eu nunca percebi isso aqui como eu estou percebendo agora. Ter o mesmo pensamento não significa concordar com todas as coisas. Todos estamos crescendo. Ter o mesmo pensamento significa termos a mesma maneira de pensar. Uma maneira que reconhece que Jesus é Deus. Que reconhece que nós somos pecadores. Uma maneira que reconhece que eu devo preferir o amor ao próximo. A nossa identificação deve ser semelhante à identificação que temos com Cristo. Por isso que não existe, o meu casamento está péssimo, mas o meu relacionamento com Deus está ótimo. Não está. Ah não, eu não estou me dando bem com os irmãos, não estou me dando bem com a igreja. Nem quero ir para a igreja, nem faço parte da igreja, mas olha, eu e Deus, nós estamos muito bem. Se você entender isso de verdade, você não está correto. A teologia não está batendo. E se você entender que nós temos que ter o mesmo pensamento, você vai parar de fazer o que ele está recomendando aqui, agir por partidarismo. Vai parar de fazer coisas para se elevar, parar de fazer coisas para se promover. Vai fazer coisas pensando nos outros. Se Jesus fez o que fez pensando nos outros, quem sou eu para fazer querendo me promover? Olha o exemplo de Cristo. Devemos
parar de criar barreiras no relacionamento. É o que o reverendo Rodrigo está falando bastante isso nas aplicações de Romano. Não deixar que coisas secundárias atrapalhem o nosso relacionamento. Voltando para o futebol. Quem é que briga no futebol? Quem é que briga? São os jogadores ou a torcida? É a torcida. É basicamente a torcida. A gente tem uma briguinha ali, troca de Twitter ali de um jogador com o outro, mas nada muito grave. Agora, um torcedor, ele mata o outro. Ele joga literalmente uma privada na cabeça do outro, como aconteceu aqui. Ele quer a morte do outro. Mas os jogadores não. Os jogadores terminam o jogo, começam a conversar. A torcida está se matando. E eles conversando. E eles, um troca a camisa com o outro. Como é que tá fulana? Um vai para a casa do outro. Por que isso? Porque eles são homens que entendem daquela função básica, que é o futebol. E eles sabem exatamente que o outro companheiro está passando. Ele sabe. Isso faz eles se unirem. Ele sabe que ele pode estar mais cedo ou mais tarde no clube do outro, no time do outro. E a vida segue. E é isso que a gente deve ter na igreja. Mas só que de forma muito mais profunda. Porque a nossa base não é o futebol. É a palavra de Deus. Mesmo não pensando igual. Mesmo sendo de times diferentes. O time da Bereia, do time da Aliança, do time de Boa Viagem. Mesmo assim a gente deve pensar da mesma maneira acerca da vida. Eu tenho pessoas que eu me reúno, que são bem diferentes de mim. A gente se reúne para assistir um filme. Pessoas que amam o cinema. Pessoas que amam o teatro. E as pessoas que amam o teatro são bem diferentes de mim. Eu tenho certeza. E eu tenho orgulho disso. Você vai assistir um teatro, você vê pessoas diferentes. Mas estamos lá pelo mesmo sentimento, pela mesma paixão, que é o teatro, que é o cinema. E quando a gente conversa sobre isso, a gente concorda em muita coisa. E é isso que nos faz estarmos na mesma sala de cinema, gritando e vibrando no filme como um só homem. Da mesma maneira a igreja, e mais uma vez, só que de maneira muito mais profunda, muito mais intensa. Nós temos uma identidade básica que nos une muito mais do que tudo. Muito mais do que a paixão ao cinema, muito mais do que a paixão ao futebol. É entender que aquele irmão difícil, que aquela irmã difícil e complicada, Jesus morreu por ele também. Que a gente não está conseguindo lidar, que a gente não está conseguindo engolir o que fulano falou. Calma, Jesus morreu por ele também. Pelo menos é isso que a gente crê. E você não vai morrer por aquela pessoa, afinal o seu sacrifício e o meu seria inútil. Mas o bom exercício é a empatia. Imaginar a situação do outro, imaginar aquela pessoa naquela situação, ter empatia por ela. Todos nós somos pecadores em recuperação. Todos nós somos pessoas que lutávamos com algum tipo de pecado e Deus nos libertou. Somos pessoas que lutamos com algum tipo de pecado, alguma fraqueza que a gente tem e a gente ainda está lutando. O chamado de Paulo é: olhe para o seu irmão com o olhar de Cristo. Ou seja, alguém que deve receber o seu amor, independente de qualquer coisa. Eu falei disso há umas 2 semanas atrás, quando você vai para a guerra com o seu amigo, quando você vai para a guerra com ele, você facilmente perdoa pequenas coisas porque você já foi para a guerra com ele. Se você entender que você e o seu irmão servem ao mesmo Senhor, o tratamento com essa pessoa vai ser diferente. Olha o versículo 3, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Isso envolve humilhação. Você acha que não foi difícil para Jesus ele andar com a sua glória velada? Foi muito difícil. Isso é humilhação. Irmãos, é difícil andar com a glória velada. A gente tem a tendência de tudo elevarmos o nosso nome. Olha, fui eu que fiz. Até trabalho na igreja. A gente tem a tendência de elevarmos o nosso nome. Mas o ensinamento é:
o Senhor Jesus, ele considerou os outros superiores, considerando os outros superiores a nós mesmos. E isso é pesadíssimo. Por quê? Porque a gente tem um fraco muito forte. Achar que o mundo gira ao nosso redor. Uma criança pensa. Isabel pensa. Vou mostrar a vocês o pensamento de Isabel. Ela acha que a única função minha e de Mariana é dar comida para ela, é trocar a fralda dela, é colocar ela para dormir, é dar atenção para ela e é achar engraçado tudo que ela faz. Ela não consegue enxergar eu fazendo alguma coisa diferente disso que seja útil. Por quê? Porque a existência dela, ela acha que a minha existência de Mariana se resume a isso. E a gente acha lindo, né? Maravilhoso, fofo. Por que ela pensa assim? Porque ela é um bebê. Isso é um pensamento de bebê. Ela não tem o alcance das coisas que eu faço, além de servi-la. Mas a gente, muitas vezes, cresce com esse pensamento de bebê. Tem muito adulto que cresce e acha que continua assim. E no adulto não é fofo. No adulto não é bonitinho. Homens barbados, de cabelos brancos, que acham que a igreja, a família e os amigos existem para satisfazer as suas necessidades. Que o mundo gira em torno deles. Comece a olhar para o lado e se comporte como servo. Se Jesus fez isso, quem sou eu para não fazer? Aprenda a sentir a dor dos irmãos. Cada um tem uma luta aqui diferente, de pecados talvez diferentes, que precisa se policiar. O que é que o seu irmão luta? O que é que ele enfrenta? Qual é a dificuldade que a pessoa ao seu lado está enfrentando na santificação? Às vezes é diferente da sua. A maneira de pensar tem que mudar. A gente precisa parear. Ninguém aqui tem uma vida perfeita. Cada um de nós temos as nossas lutas. Mas o maravilhoso é que a Bíblia não nos deixa, eu repito, ela não nos deixa lutarmos sozinhos. Permita dividir o fardo. Você pode contar com a gente. Você pode contar com os seus irmãos. Irmãos, pense num supermercado. É uma ilustração que eu faço para vocês. Você está no supermercado e uma mulher bate numa pilha de leites líquidos e mela você todinho. E aí você vai para o caixa com os seus 5 produtos e o caixa ele demora 15 minutos para passar os seus produtos. E ainda na hora de passar no crédito, ele passa no débito. Horrível, pesadelo, não é? E aí você vai no estacionamento e a mulher não insiste, fica insistindo, pedindo comida para você. E se aquela mulher derramou leite porque ela está passando por um problema em casa e ela está atordoada? E se o caixa ele errou o cartão e demorou para passar o seu produto porque ele acabou de ser demitido? E ele está atordoado, ele não sabe como pagar as contas do mês. E se a mulher que lhe pediu comida, ela está há 5 dias passando fome? A gente não pensa assim quando as adversidades acontecem, quando o outro vacila com a gente sem querer, porque a gente acha que só a gente tem problema. Que o mundo gira ao nosso redor. Paulo está dizendo, tenha o mesmo pensamento de Cristo, se esvazie, se humilhe. Ele poderia ter ficado no trono de glória, jamais ter encarnado, mas ele fez tudo isso e morreu. E não foi uma morte qualquer, foi a morte dos piores dos condenados, foi a morte de cruz. Por isso, solos Christus. Esse é o grito da reforma. Ele é o caminho. Ele é a salvação, Ele é o único caminho, Ele é o nosso referencial, é sobre Ele, não é sobre a gente. Ele é o maior, Ele é o glorioso, com sua glória velada, Ele fez isso em humilhação, não humilhando os outros, humilhando a si mesmo. Ele chama quem Ele quer para se juntar ao seu time. A melhor forma de você viver imitando Jesus, viver essa vida é imitando Jesus e não imitando quem você acha
que deve ser imitado. Ele lhe conhece. Ele sabe quem você é. Ele sabe que você é dele. Você é dele. E ele é seu. Parece até sonho, mas não é. Essas são as boas novas. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua maravilhosa palavra, pelo Teu Evangelho que é vivo, pelo Teu Evangelho que é eficaz em nossas vidas. Nos abençoa,